Feliz Páscoa e bem-vindos ao nosso especial de Páscoa. Sei que alguns assistiram no Domingo de Ramos ou assistirão no início da Semana Santa, e isso é ótimo. Espero que isso os prepare para pensar em Jesus Cristo durante a Semana Santa e torne a Páscoa de todos muito melhor. E então teremos nosso episódio especial sobre a Páscoa e coisas centradas em Jesus Cristo, sendo focadas na Páscoa para assistir no próximo domingo. Alguns assistirão no domingo de Páscoa, então Feliz Páscoa, esperamos que seja útil a todos vocês. Este é um episódio fantástico. Teremos antes de tudo eu conversando com Elaine Dalton, ex-presidente geral das moças, e depois Jenny Oaks Baker, a violinista da América e filha do presidente Oaks. E então eu encerrarei sozinho este episódio. Também quero encorajá-los a assistir nossos diferentes episódios para a Semana Santa. Então, para este primeiro domingo, o Domingo de Ramos, tivemos um com Eric Huntsman, e então, a cada dia da semana, teremos algo curto para ajudá-lo a focar na Semana Santa e no que você pode comemorar em especial durante esta semana. Então, assista a esses também. Nosso objetivo aqui nas Escrituras São Verdadeiras é ajudar você a ter uma semana realmente santa e a ser focado em nosso Senhor Jesus Cristo, e a tirar mais proveito de se aproximar dele e ter união com ele nesta Páscoa do que nunca. É com isso que esperamos ajudar você. Claro, é o seu esforço e sua comunhão com o Espírito que farão isso acontecer. Então, vamos começar. Eu amo este pequeno episódio que faço, ou este pequeno segmento que faço com Elaine Dalton. Ela é uma alegria e tem muito a oferecer. Olá, bem-vindos ao nosso especial de Páscoa. Estamos felizes por tê-los no As Escrituras São Verdadeiras, ajudando durante a Semana Santa. Esperamos que tenham assistido ao nosso episódio de Domingo de Ramos e teremos algo todas as manhãs da Semana Santa para que você possa celebrar e comemorar tudo o que está acontecendo com Cristo. Reserve alguns momentos de silêncio para refletir, orar e aprofundar sua fé enquanto viaja conosco nesta semana sagrada e significativa. Teremos nas notas do programa recursos para você, sejam os recursos da igreja e outros recursos que possam ajudá-lo com a Semana Santa. Mas claro, o dia mais importante da Semana Santa é a Páscoa, e é sobre isso que falaremos hoje. Estou feliz em ter como convidada alguém que admiro há tempos e me tornei amigo. É a irmã Elaine Dalton. Obrigado por estar conosco, Elaine. É um privilégio, Carrie. E obrigada por me convidar especialmente para falar sobre a Páscoa. Bem, é um privilégio nosso de ter você conosco. Poderíamos dar uma longa ou uma extensa biografia sobre a irmã Elaine Dalton. Mas vamos começar então dizendo que Elaine Dalton serviu brilhantemente como presidente-geral das moças da igreja de 2008 a 2013 e influenciou muito o que fazemos com o Vem e Segue-me hoje. Partes disso são ideias dela e fomos abençoados com isso. Falaremos da Páscoa, ok, mas antes, Elaine, teria mais alguma coisa para falar sobre você? Eu apenas tenho um marido maravilhoso, eu o adoro, e somos casados há quase 55 anos, o que significa que eu tinha 1 ano de idade quando nos casamos, é claro. Eu ia dizer que você teria uns 29 anos. E temos 22 netos e 6 filhos, então somos muito, muito abençoados, nunca temos um momento de tédio. Isso é fantástico. Bem, eu sei que você e o Steve estão sempre em movimento e muito determinados. E eu também adoro o Steve, aliás. Ele está aqui conosco no estúdio, e ficamos felizes que ele tenha vindo. Mas de qualquer forma, ele é um homem incrível. Vocês formam um casal dinâmico, então obrigado por estarem conosco. Obrigado. Obrigada. Então, não sei, você gostaria de começar falando sobre as tradições de Páscoa da família Dalton? Ou você gostaria de falar sobre alguma outra coisa hoje? Bem, vamos lá. Então vamos falar sobre as tradições de Páscoa, porque veja, para a família Dalton, porque você mencionou isso quando me convidou para vir hoje, e eu fico envergonhada de dizer que tivemos pouquíssimas com nossos filhos quando eles eram pequenos. E acho que estou em boa companhia porque o Elder Gary Stevenson, dos 12, disse o mesmo. Ele disse que nós, fizemos a caça aos ovos de Páscoa. Fizemos as cestas de Páscoa, pintamos os ovos de Páscoa, ganhamos o coelhinho de chocolate, todo mundo ganhou o coelhinho de chocolate e todas essas coisas divertidas. Mas honestamente não paramos tempo suficiente para focar no significado mais profundo.
nos eventos que aconteceram e na preparação que Jesus deu aos seus discípulos e a todos nós para o que realmente importa. Pois, na verdade, o ponto focal de todo o plano de salvação é este. Esta é a peça central. E eu não sei por que não fizemos mais para refletir sobre isso, para desacelerar e pensar sobre isso. E você, Carrie, vocês faziam algo parecido mesmo? Eu crescendo foi parecido. Íamos à igreja, falávamos de Cristo, rezávamos um pouco, mas não muito, e raramente pensávamos na sua vida, ensinamentos ou no significado do seu sacrifício. E eu imagino que seria igual ao criarmos a família, mas minha esposa não ia deixar. Então tínhamos uma tradição com 12 cestinhas com doces e brinquedos e um bilhete sobre o significado da Páscoa. Então fizemos a maior parte das buscas aos ovos de Páscoa antes de domingo. Antes de Cristo, não sou tão velho, mas antes de domingo. E ainda fazemos uma caça gigante aos ovos de Páscoa. Estamos mantendo a tradição nossa, fazendo isso em alguns dias agora, fazemos bem uns 1000 ovos, convidamos o bairro todo e assim por diante. Bem, muito mais de 1000 ovos de Páscoa, não duvido que cheguem a 2000 e assim por diante. Eram muitos, eram ovos demais, né? Sim, pensamos que teríamos que comprá-los de qualquer forma, vamos fazer isso na Páscoa, mas tentamos fazer algo especial. Então tínhamos essa cestinha com 12 ovos, e em cada um, sim, você abria. E havia um papel com alguns versículos para ler e uma história sobre o Salvador para focar. E assim, essa foi a nossa atividade de Páscoa de domingo, além de um agradável jantar de Páscoa no domingo, onde nós daríamos testemunho de Cristo. Então, minha esposa me ajudou a elevar o nível um pouco, mas estamos tentando elevar ainda mais. Isso também aconteceu lá em Jerusalém, e de novo com o Elder Gary Stevenson e a igreja toda nos ajudando a melhorar. Todos nós tentamos melhorar sempre, continuamente, certo? Em minha defesa, eu digo que havia algo online que você podia imprimir folhas de palmeira e fazer uma grande guirlanda, e embaixo dela você podia imprimir as palavras Hosana, Hosana. Eu amo essa palavra, Hosana. Então eu fiz tudo isso, mas não percebi que tinha que recortar cada uma das folhas de palmeira, mas eu fiz direitinho. E então temos também uma guirlanda que colocamos, que simboliza essa entrada triunfal que Jesus fez na cidade de Jerusalém antes que tudo mais acontecesse. E nós amamos o Domingo de Ramos. Amamos muito. Temos um episódio especial do Domingo de Ramos onde falamos sobre isso. E você já esteve no Egito muitas vezes. Coleciono ovos de alabastro, é algo que realmente gosto de colecionar. Que legal. E eu amo ovos porque acho que eles simbolizam, veja, de certa forma, o novo nascimento e também a expiação. Então, bem, eu dou esses agora, eu não fiz isso para meus filhos, mas eu dou esses agora, um para cada um de nossos netos a cada Páscoa. E sempre digo, apenas, simplesmente lembre-se disso. Esta é a expiação do Salvador. É assim que aconteceu. Então, eu sei porque você vai, acho que vou te dar uma tarefa. Vou. Bem, se você estiver ficando sem e precisar de mais, é só me avisar. Isso me parece bom, muito bom. Bem, fico feliz que nós, acho que todos nós, quer dizer, ambos nos saímos bem com a Páscoa, mas acho que estamos melhorando a cada ano. Mas vamos ao que interessa. O motivo da festa da semana, certo? Vamos falar do Salvador Jesus Cristo e o que é a Páscoa, então. Quais suas opiniões? Eu acho que meus pensamentos giram em torno de um livro que li há muito, muito tempo e que reli desde então. E esse livro é Jesus, o Cristo. Eu participava de um grupo de corrida e decidimos logo no início que falaríamos sobre ideias, não sobre pessoas, grandes ideias. Então começamos a ler Jesus, o Cristo. Havia alguns que não eram muito religiosos. E acho que isso acontecia porque não cresceram com tradições religiosas fortes, ou talvez simplesmente não tivessem tanto interesse na fé, ou ainda tivessem outras prioridades na vida que os afastavam de questões espirituais. E nós líamos um capítulo, às vezes nem um capítulo inteiro, porque também combinamos que era preciso ler as notas de rodapé. Mas eu só me lembro de estar lendo Jesus, o Cristo, e todos os eventos, levando até a Páscoa. E então os eventos que ocorreram após a crucificação, o jardim do Getsemane. Após a crucificação e como fiquei profundamente tocada, eu estava e todos estávamos
com o que estávamos lendo e aprendendo juntos, e houve muitas vezes em que nós compartilhávamos o que sentíamos e apenas chorávamos. E então, para mim, apenas trouxe tudo para frente e para o centro, e fez isso. Fez-me relacionar mais com muitas das pessoas que estavam envolvidas nisso, especialmente Maria, na verdade. Quando penso em testemunhas de Cristo, que é no que penso, bem, penso na ressurreição. E então ganhar um testemunho de Cristo. Para mim, esses são os 2 pontos principais para o domingo de Páscoa. E quando penso em testemunhas, Maria é a primeira testemunha. E isso... Ela era, sim, absolutamente. Parece, para mim, ser significativo. Então não sei se você tem algum pensamento nessa linha. Eu tenho pensamentos sobre ela. Vou começar com isso porque isso é meio importante para quando meu marido e eu estávamos em Paris há muitos anos. Havia uma pintura muito linda no Museu d'Orsay. E era Pedro e João correndo para o túmulo. E talvez você já tenha visto. É um quadro, foi pintado por Eugène Bernard. E eu me lembro de entrar nessa pequena sala e lá na parede tinha isso. A pintura. E eu estava absolutamente na pintura. Eu podia senti-la. E eu podia sentir. Você podia ver o que Pedro estava sentindo. Que as emoções eram tão evidentes em seu rosto, este mestre artista. E você podia ver João correndo alegremente pelo fato de estar à frente de Pedro. E então, quando saímos naquele dia, meu marido e eu compramos uma cópia para cada um dos nossos filhos. Porque toda a nossa família sempre corre. E demos isso aos nossos filhos no Natal, em uma moldura, e dissemos: queremos que vocês saibam e queremos que isso seja o símbolo de quem somos como Daltons. Queremos sempre estar correndo em direção ao Salvador. E essa infinita expiação, e com isso em mente você sabe que eles 2 não correram até Maria. Maria e algumas outras mulheres tinham ido ao túmulo. E eles tinham ido lá para fazer uma melhor preparação do corpo de Jesus. E eles chegaram lá e alguns incidentes aconteceram onde a terra tremeu e os guardas fugiram e eles encontraram o anjo sentado naquela pedra que foi rolada e eles entraram, eles simplesmente correram para dentro e ele não estava lá. E eu só consigo imaginar então que apenas a angústia e apenas o que aconteceu aqui e a aflição de tudo isso, e então o anjo disse: ele não está aqui, mas eu acho que no estado de aflição de Maria, ela não ouviu a segunda frase. Ele ressuscitou, ele ressuscitou. E então ela não ouviu isso e saiu e correu apressadamente e voltou para contar a Pedro e João, e então foi quando aquela pintura apareceu. Mas aprendendo isso, eu pude me relacionar tanto com ela, porque às vezes estamos tão perturbados que não percebemos que porque ele ressuscitou, nós o temos bem ao nosso lado, temos um poder redentor e capacitador conosco o tempo todo. E claro, sabemos que ela voltou e não o reconheceu novamente até que ele a chamou pelo nome. E acho isso absolutamente comovente que ele a chamou pelo nome. E então todos conhecemos o resto da história. Então eu amo Maria, pois ela amava o Salvador e acredito que ela é aquela, não é? Quem foi, Carrie? Que ungiu seus pés com nardo é Maria Madalena, ou... A maioria das pessoas pensa que sim. Não é assim, bem, talvez Maria. A irmã de Lázaro, e não temos certeza. Há diferentes opiniões sobre isso. Sim. Mas, porém, estou com você nessa mesma ideia. Parece que ela é informada de que ele não está aqui, e como você disse, pode ou não ter ouvido que ele ressuscitou. Mas de qualquer forma, ela está confusa com isso, assim como todos eles. E você não pode realmente culpá-los. Ressurreição nunca aconteceu antes. E então, como isso nunca ocorreu,
É realmente a coisa mais inacreditável do mundo. Como eu ouço pessoas que pensam, eu não sei se este milagre poderia acontecer na restauração ou aquele milagre, mas elas acreditam em uma ressurreição. Eu acho que esse é o milagre mais louco de todos, certo? Alguém ressuscita dos mortos e viverá para sempre, e torna isso possível para todos nós. Mas isso é tão inédito. Eu posso entender ela estar confusa. E isso me faz pensar. Quantas vezes o Senhor está me dizendo que fará algo por mim? Quantas vezes há milagres na minha vida? E é simplesmente tão diferente do que eu estou esperando que ele tem que continuar trabalhando pacientemente comigo até que eu diga, Isso é um milagre que você está fazendo. Eu me pergunto sobre isso. E eu espero, seja o que for que eu não estou reconhecendo lá fora, que nunca seja Cristo. Espero que eu esteja reconhecendo Cristo e todo o seu sacrifício expiatório e sua grande ressurreição. Bem, isso me lembra daquela conhecida história dos 2 homens no caminho para Emaús. E eles estavam desolados. sim, E eles estavam caminhando, apenas falando sobre os eventos horríveis que tinham ocorrido e foram acompanhados por esse estranho, que eles não reconheceram, mas ele abriu as escrituras para eles e ele ensinou sobre Moisés. Você provavelmente saiba mais. Mas ele os iluminou o caminho todo e eles tiveram essa sensação, enquanto estavam com ele e não sabiam que era o Cristo ressuscitado até que o convidaram para ficar, para permanecer e jantar com eles e então o resto da história conta o resto da história porque ele sabe. É quando ele parte o pão com eles que de repente eles o reconhecem e então ele desaparece. E eles correm de volta para acrescentar seu testemunho e contar aos outros que o viram. Mas acho que você está certo. Há algo nisso, nesse ato de partir o pão, não é? Quer dizer, deve ter sido mesmo muito familiar para eles, sabe? Então, bem, eles não o reconheceram por estarem novamente angustiados. E acho que isso pode me ensinar, pode nos ensinar a todos a saber que o Salvador caminha ao nosso lado. Ele está conosco. Especialmente quando entramos em um relacionamento de convênio com Ele. Nós estamos unidos a Ele, e assim, Ele está conosco, e ainda assim, às vezes nos sentimos tão sozinhos e nos sentimos tão angustiados, assim como se sentiram. Até que nos damos conta. Tudo vai ficar bem, Ele está conosco. Isso foi dito de forma tão excelente, e eu penso, quer dizer, se nós alegorizarmos um pouco esse incidente, eu acho que é real, mas então se nós dissermos, sabe, não é até que eles o convidem para ter comunhão com eles o convidam para fazer algo por ele e ao servi-lo. alguém que eles não acham que é o Salvador, Isso se revela a eles. que é o Salvador que eles estão servindo. E isso é, Apenas alguns dias depois desta parábola, onde diz, se você fez isso ao menor de um destes meus irmãos, você fez a mim. E eu me pergunto quantas vezes, quando estamos em necessidade desesperada do Salvador, se não o encontraremos. quando estamos servindo a outra pessoa. E então veremos com quem o Salvador está. Eu amo isso, Carrie. Eu amo isso e acho que você está absolutamente certo. E eu acabei de aprender algo muito profundo com você. Então, obrigado por compartilhar isso comigo. Bem, há tantas... Lições bonitas nesta história da ressurreição, não é mesmo? Sim. E você sabe, continua se revelando, assim como este momento agora para mim. Você acha que já leu, acha que sabe, e então você lê novamente nas Escrituras e vê pequenos detalhes, continua se revelando e se tornando um testemunho cada vez maior e mais forte de nosso Salvador Jesus Cristo. Sim. E um milagre absoluto e realmente incrível, de verdade, havendo aqui o milagre de que... Ele ressuscitou, algo que ele só poderia fazer, Por causa de seu Pai divino. e de certa forma acho que o mundo inteiro reconhece isso, mas não na mesma medida que nós. Especialmente grande parte do cristianismo. E nem todos os cristãos o fazem, mas muitos cristãos têm essa ideia da Trindade onde o Pai e o Filho não estão separados, e acho que é difícil para eles entenderem o que entendemos melhor a partir do ensinamento de Abinadi. Mas o fato de que, porque Cristo tem uma mãe mortal e um pai imortal, ele tem essa capacidade de morrer. E ele tem essa capacidade de viver novamente. E somente alguém com essa dupla paternidade pode ter essa
dupla capacidade que é absolutamente necessária para ele ser ressuscitado e para que todos nós pudéssemos ser ressuscitados. E então, ouvimos o presidente Hinckley falar sobre Não haveria Natal. Se antes não houvesse uma Páscoa. Mas a razão pela qual a Páscoa funciona é por causa de como o Natal acontece, certo? É claro. Que você tem esse nascimento. E então, é uma história maravilhosa e ela é tão incrível. Realmente é. Você sabe, recentemente ouvi esse termo e talvez você possa esclarecer um pouco sobre isso também, e tenho estudado isso antecipadamente sobre a expiação. Por quê? Mesmo antes de a expiação ter acontecido, as pessoas estavam testemunhando que seria e estavam recebendo as bênçãos como se fosse. Você sabe, o presidente Nelson disse: estude a expiação todos os dias. E eu descobri um atalho para isso. Se você apenas ler o livro de Mórmon como devemos todos os dias, você está estudando o Salvador e sua infinita expiação. Acho que é mencionado 35 vezes no livro de Mórmon. Eu não sei quantas vezes é, mas... bem, é só essa palavra, mas o conceito está em toda parte. Sim, e então você mencionou Abinadi. Sim. E ele deu sua vida. Ele testemunhou do que ele antecipou que sabia que ia acontecer, mas ainda não tinha acontecido. E assim nós temos essa visão de todas essas pessoas que acreditaram muito antes desses eventos realmente acontecerem e veja, eu não consigo nem imaginar que somos tão meio que alimentados com tudo isso, porque sabemos que esses eventos aconteceram. Mas esse termo, você já ouviu isso antes? Não consigo lembrar onde. Foi talvez na conferência geral? Não lembro bem, mas ouvi isso recentemente. Sim. Sim, e é uma coisa fantástica. Então você tem a antecipação. Para profetas que estão profetizando, e tem até a linguagem falando de coisas que estão por vir como se já tivessem acontecido. Mas de certa forma... Você sabe, a moleque fala sobre uma expiação infinita e eterna, certo? Sim. E ele diz que tem que ser realizada por um ser infinito. Acho que pelo menos parte disso é que tem que ser realizada por um ser que transcenda o tempo. Não entendo o que significa tempo medido só em um homem, ou tudo presente a Deus, ou como Joseph Smith disse que Deus vive num eterno agora. Mas ele de alguma forma transcende o tempo. E assim, quando Cristo, o ser que transcende o tempo, sofre a expiação, então a expiação transcende o tempo, e é por isso que ele pode dizer a Adão: teus pecados são perdoados. Mesmo antes da maneira como o homem mede o tempo? ele sofreu por seus pecados, certo? A expiação já estava feita, seu sacrifício expiatório já está em vigor e pode perdoá-lo. E ainda assim parece que a ressurreição não começará. Até que, da forma como o homem mede o tempo, Cristo ressuscite novamente. E então sabemos que as pessoas são ressuscitadas depois disso. Muitos santos aparecem para muitos, e todas essas coisas fantásticas. Mas isso de nós podemos ser perdoados. Antes disso. Mas parece que a ressurreição acontece então. Essa é uma maneira tão bonita de explicar isso de forma cristalina. Obrigada. Eu quero ser aluna em uma das suas aulas. Sim, isso está absolutamente correto e eu adoro esse pensamento. Eu adoro. Acho que amo muito o livro de Mórmon por causa de o fato de que todos estão testemunhando de Cristo que está por vir e fazendo muitas coisas realmente difíceis, não apenas Abinadi. Mas lembre-se das pessoas que enterraram suas espadas, foram elas. Elas ouviram aquela mensagem e estavam totalmente comprometidas e enterraram suas espadas e então, claro, você chega à minha parte favorita, que é terceiro Nefe. E você o vê falando e aparecendo como uma testemunha definitiva de que ele ressuscitou e que a ressurreição é real e que ele realizou aquele sacrifício infinito. Aqui está a outra parte. Eu gostaria de ter estado no céu, quero dizer, gostaria de lembrar que estava lá, você estava lá, quando aquele plano foi apresentado por Deus, e todos nós gritamos de alegria, porque sabíamos do Salvador, e sabíamos que ele faria o que ele disse que faria.
E nós agora estamos aqui para testemunhar essa realidade. Nós o conhecíamos então e podemos conhecê-lo agora, e conhecemos e ele pode caminhar conosco. E eu simplesmente não consigo nem imaginar a alegria. Devemos ter sentido sabendo que poderíamos vir à Terra, seguir o exemplo perfeito, cometer erros, e ainda assim sermos capazes de nos tornarmos como ele ao nos arrependermos. O que o presidente Nelson dizia diariamente. Sinto que você acabou de encapsular o que a Páscoa realmente é, Tudo sobre ela e a maneira como todos nós aguardávamos ansiosamente. desde antes do mundo ser criado. Até o domingo de Páscoa, e eu acho que conseguimos. Todos nós ansiávamos por aquele dia quando Cristo conquistaria tudo aquilo a que sabíamos que nos sujeitaríamos, e nós mesmos não conseguiríamos nos conquistar. Sim, sim. Você sabe, nós sabemos que a sua infinita expiação é um resgate, tem um poder redentor. Poder. Sabemos que tem um poder capacitador. E bem, eu só quero testemunhar que recebi com vigor e senti igualmente. Esse poder capacitador, bem, especialmente no meu chamado. Bem, não há como negar o fato de que esse poder é real e que todos nós podemos acessar isso. E foi muito poderoso para mim, enquanto tentava ir de país em país, de casa em casa, de moça para moça, apenas sendo suas mãos, seu sorriso, seu abraço, sabe? Para todos aqueles, então, essa parte é real. Eu amo, acho que a escritura em Alma 7, 11 a 13, porque é quando entramos nos detalhes. Você provavelmente tem isso memorizado. Eu conheço razoavelmente bem, mas vamos ler juntos, Sim, tudo bem? é tão bonito e tão reconfortante. E ó, eu nem consigo imaginá-lo. Você consegue imaginá-lo? Carregando todo esse peso por nós e o amor. E isso deve ter exigido tanto amor de seu pai, mas também de nós. Fazer isso. É realmente, verdadeiramente incompreensível. Nossas mentes finitas. sei. Nós não conseguimos nos nossos piores momentos. Não estamos realmente tendo um gostinho do que ele passou. E eu não espero que tenhamos momentos piores para tentar entender isso. Mas Eu estou tão certo de que não. Aprecio totalmente. e não entendo ou aprecio completamente o que ele passou. E ainda assim, sou profundamente, profundamente grato. Eu concordo totalmente. Bem, eu não acho que talvez haja alguma maneira de, como mortais, podermos apreciar isso. Mas você pode imaginar? Aquele dia. E é de alegria. Eles sentiram quando perceberam que estava realizado. Uau! E de fato, Talvez. Bem, agora vamos ler isso e depois tem um comentário que quero voltar aos discípulos no caminho para Emaús. Mas então vamos ler isso e depois podemos voltar lá se estiver tudo bem. Ele diz que ele sairá sofrendo dores e aflições e tentações de todo tipo, e isso para que a palavra se cumpra que diz: ele tomará sobre si as dores e as enfermidades de seu povo, e ele tomará sobre si a morte, para que ele possa soltar as amarras da morte, que prendem seu povo. E ele tomará sobre si suas enfermidades, para que suas entranhas possam ser preenchidas com misericórdia de acordo. E então isso continua. Quero dizer, ele tomou sobre si e choro, porque estou chorando. Não consigo ler o resto. certo. Você quer ler o resto? Claro, que suas entranhas possam estar cheias de misericórdia segundo a carne, para que ele possa saber segundo a carne como socorrer seu povo segundo suas enfermidades. Agora o Espírito sabe todas as coisas, no entanto, o Filho de Deus sofre segundo a carne, para que ele possa tomar sobre si os pecados de seu povo, para que ele possa apagar suas transgressões, segundo o poder de sua libertação. E agora eis que Este é o testemunho que está em mim, que eu acho que tanto você quanto eu gostaríamos de dizer também. Absolutamente, absolutamente. E isso é apenas uma grande segurança e eu acho que o Elder Keeron foi quem recentemente fez um discurso chamado Ele ressuscitou e trará cura debaixo das suas asas.
E eu acho que essa escritura foi provavelmente a base para tudo o que ele disse a aqueles que realmente precisavam ouvir que o Salvador os ama e que ele está incansavelmente buscando por eles. Deus está Então, sim, isso para mim é muito pessoal e muito verdadeiro. Agora quero ouvir sobre o caminho para Emaús E é apenas especulação, mas tenho que pensar que é basicamente verdade. Enquanto o Salvador caminha com eles, E eles dizem a ele: e ele diz: sobre o que vocês estão falando? E eles disseram: bem, nós achávamos. que essa pessoa iria nos libertar, mas ele não fez isso. E eu quase posso ouvi-lo em sua mente dizendo: Ah, vocês não têm ideia do que eu estava fazendo. Vocês pensaram que eu iria conquistar os romanos. os romanos são fichinha. Eu estava enfrentando a morte e o inferno em si, e foi isso que eu conquistei. Vocês estão olhando, estão pensando muito pequeno. Pelo que eu estava fazendo por vocês. E eu acho que às vezes. Fazemos a mesma coisa, mas a boa notícia é, literalmente a boa nova do Evangelho é, ele conquistou a morte e o inferno. E isso significa que ele conquistou tudo por nós. Ok, isso é profundo e eu não acho. Você disse especulação. Eu acho que isso é inspiração. E isso me ilumina e me dá provavelmente um sentimento mais profundo. Eu não ficaria surpresa se ele não nos visse a todos como meros mortais e risse e dissesse: "Oh, vocês não têm ideia. Mas você sabe, ele os ensinou a serem conquistadores. Eu acho. Ele então os ensinou todos a conquistar os romanos quando ensinou as bem-aventuranças a nós." Verdade. E o Sermão da Montanha, porque aqueles, você sabe, aqueles se aplicam aos romanos que eram bastante brutais e ele ensinou a eles que se isso acontecer então, faça isso, caminhe 2 milhas em vez de 1. E eu acho que ele ensinou a cada um de nós através dessas bem-aventuranças como sermos conquistadores. De nós mesmos e do mal e das circunstâncias que surgem. Então tudo isso é apenas um plano tão bonito, não é? E tudo isso é apenas o cerne para esse plano de salvação? E como somos capazes de estar preparados para retornar a Ele provados puros? E então puros, selados em famílias eternas, porque temos tantos templos, temos templos na terra e nem sequer fomos lá, fomos. Mas é apenas meio que isso. É meio que o plano. É apenas o plano e... Eu sei que gritei de alegria, e sei que você também fez isso, e aposto que todos que estão ouvindo também. Amém. Sim. Bem, algum pensamento final que você gostaria de compartilhar? Acho que quaisquer pensamentos finais não serão pensamentos finais, porque provavelmente eu gostaria de modificá-los. Mesmo na próxima semana, porque enquanto estudo, continuo tendo coisas ensinadas a mim através do Espírito e estou tentando seguir diligentemente esse Espírito. Mas deixe-me apenas compartilhar isso com você. É do livro chamado A Infinita Expiação, mas na verdade é das Escrituras. O Salvador falou a Enoque sobre aquele glorioso dia de reconciliação para os justos quando ele disse: "Nós os receberemos em nosso seio e eles nos verão e cairemos sobre seus pescoços e eles cairão sobre nossos pescoços e nos beijaremos uns aos outros." É difícil visualizar isso, mas eu acho que é isso que acontecerá, essa expiação, essa união, quando nos tornamos um com Deus, nos tornamos como Ele e como seu amado Filho. Eu acho que tudo isso vai acontecer. Estou tão grata, Carrie. Nós temos um Salvador que fez todas as coisas em alma 7:11 e mais por nós. E estou tão animada este ano para simplesmente sentir isso mais e ensinar isso mais aos meus filhos e a todos que eu puder. Ele não está aqui. Ele ressuscitou. Ele fez o que veio fazer. E tínhamos essa confiança perfeita no reino pré-mortal. Então eu apenas compartilho isso com você, no nome sagrado do nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém. Elaine Dalton não é tão incrível? Eu aprendo tanto sempre que a vejo. E agora você vai adorar assistir Jenny Oaks Baker.
onde nos concentramos em como a música na vida dela tem sido parte da sua celebração de Páscoa e como isso pode nos ajudar a extrair mais da Páscoa em geral. Eu estou tão feliz por termos conosco Jenny Oaks Baker. Obrigado por estar conosco, Jenny. Estou tão feliz por estar com você e conversar com você, Carrie. Sim, tenho certeza que você dispensa apresentações, mas ainda assim darei uma pequena introdução. Jenny, não estou exagerando que quando ouvi o nome Jenny Oaks Baker pela primeira vez, foi com o título de Violinista da América. E acho que esse título ainda é como mais comumente a ouço. Você é a violinista da América em todo o YouTube e em qualquer outro lugar. E sabe, você foi indicada a prêmios e é simplesmente fantástica. Mas direi apenas, tendo conhecido Jenny um pouco, que o que mais me impressiona é sua dedicação completa em usar os dons que Deus lhe deu para construir seu reino e abençoar seus filhos. Por mais que eu tenha sido tocado pelas suas apresentações que ouvi, sou mais tocado por isso, e por isso quero lhe agradecer. Isso é tão doce, Carrie. Muito obrigada. Isso significa muito. E você tem uma família encantadora. Amamos sua família e adoramos quando ouvimos deles. Mas o que mais devemos saber sobre você, Jenny? Bem, quero dizer, o que o presidente Nelson disse, certo? Devemos ser filhos de Deus, sabe? Discípulos de Jesus Cristo. Sou muito, muito grata por ser membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias e grata por saber que sou uma filha de Deus e simplesmente tão grata por todas as bênçãos que isso trouxe para a minha vida. E isso é algo não apenas para ser grato, mas para celebrar, não é? Não que estejamos celebrando em oposição a outra pessoa, mas apenas para ser tão grato pelo evangelho que temos em nossas vidas. Com certeza. Bem, maravilhoso. E que época maravilhosa do ano. A Páscoa é uma celebração tão maravilhosa e estou tão feliz pela orientação que recebemos de nossos líderes para levar este feriado um pouco mais a sério, para adorar, louvar e celebrar mais. E queremos ajudar as pessoas. É para isso que estamos aqui. Sei que para sua família, música é importante na Páscoa. Conte-nos sobre sua família, as celebrações e como a música se encaixa nisso ou o que mais quiser falar. Então, sou muito grata que o Pai Celestial me enviou realmente. Realmente, filhos muito talentosos musicalmente. É por isso que eu não sou seu filho, a propósito. Sim. Então, sou grata que tantas das coisas que fazemos como família envolvem música. E o Pai Celestial, há alguns anos, me enviou este incrível show, meio que linha sobre linha. Ele me ajudou a construir este show chamado O Redentor, que foi inicialmente baseado em um álbum que fiz chamado O Redentor com Kurt Bester. Inicialmente, o álbum tinha apenas 10 músicas, todas sobre o Salvador. Estreou na BYU, Idaho, e nessa estreia eu simplesmente soube que deveria expandir essa música para uma produção de 2 horas que incluísse um narrador ao vivo e com vídeos bíblicos. Para acompanhar as narrações, adicionar mais movimentos para completá-la. Agora são como 17 ou 19 pequenos movimentos. Começa com a vida pré-mortal do Salvador. Então tem uma música chamada O Deus Escolhido nos amou, então ele enviou seu filho. Assim, cada pequeno episódio da vida do Salvador está ligado a uma música ou melodia específica que Kurt arranjou nesta bela fantasia. E assim começa com a vida pré-mortal do Salvador e passa por seu nascimento e ministério. E a última semana de sua vida, e então termina com a ascensão, e depois um Eu Sei Que Vive Meu Senhor que traz o público para cantar. Seus testemunhos também. Mas não começou assim. De qualquer forma, O Redentor é uma produção incrível que o Senhor me enviou ao longo dos últimos anos, até que acho que agora está completa, e é a coisa mais gloriosa da qual já fiz parte. E felizmente, a maior parte da minha família pode apresentá-la comigo toda a Páscoa, e tem sido uma alegria incrível para todos nós. E realmente ajuda a nos centrar no que a Páscoa representa, e na verdade no que nossas vidas representam. O Redentor não é apenas para a Páscoa, mas às vezes é mais fácil deixar as pessoas animadas para vir a um espetáculo na época da Páscoa. Então, tentamos reservar os locais e fazer as turnês logo antes da Páscoa e um pouco depois durante esse período de Páscoa. Sou grata que isso me centra mais, juntamente com minha família, no Salvador e em seu grande sacrifício expiatório.
e na gratidão que sentimos por sua ressurreição e por todas as bênçãos que ele traz ao mundo. E eu então direi: quero dizer, ainda não, mas espero que em breve seja uma apresentação completa. Mas já estive, acho que 3 vezes diferentes, em um ambiente onde você apresenta muitos desses números, junto com meu amigo. O grande Dallin Baylis, que é um dos seus cantores, faz parte do trabalho vocal para você. Sim, Hunter e nosso narrador. Ele é fantástico. Sim, e Estou profundamente comovido. Agora vou confessar para você. E espero que você ainda goste de mim depois disso, mas sou alguém que se encontra. Se estou em uma espécie de apresentação musical longa, minha mente começa a divagar depois de um tempo. E bem, minha mente está sempre indo a 1000 lugares ao mesmo tempo. Tudo bem, eu não vou brigar com você por isso. sim, e pode ir para muitos lugares. A sua é uma das poucas apresentações onde, enquanto a mente vai para muitos lugares, tudo permanece centrado no que você está cantando, ou, bem, alguém cantando e você brincando e assim por diante. É mais ou menos como uma testemunha tão poderosa de Cristo que vai a todos os lugares, mas tem tudo a ver com o Evangelho. E isso é incomum para mim. Então, sim, Isso é incrível, isso é fantástico. É maravilhoso ouvir isso. Eu adoro isso. Te agradeço muito, Carrie. Bem, tem sido significativo para mim. E claro, pessoal, se quiserem saber mais sobre as apresentações que estão acontecendo agora, podem ir a jennyoaksbaker.com. Está correto? Sim. Mas adoraríamos ouvir bem, e antes de tudo quero perguntar. Sei que você tem algumas de suas... filhas em diferentes partes do mundo estudando música, então elas vão poder participar da apresentação deste ano, sim? Sim. Então, temos 4 filhos, e muitas vezes eu me apresento com eles. Como nossa turnê de Natal envolve nossos 4 filhos, mas Matthew é o mais novo e está em uma missão. Então, mesmo a turnê de Natal do ano passado e a próxima, em 2026, não incluirá Matthew porque ele está no Chile. E estaremos no Chile. De qualquer forma, Matthew é nosso guitarrista, mas ele está em uma missão. Mas normalmente os shows da família 4 incluem ele. E então, nossa filha mais velha se chama Lara. Ela é violinista, mas está casada e acabou de ter seu segundo bebê. E então, as apresentações de 2026 do Redentor não a incluirão também. E normalmente não há um extra, há um solista de violino, e sou eu. Sim. De qualquer forma. Mas ela, na verdade, foi a mestre de concertos da orquestra em algumas produções, especialmente no início. Mas parabéns, vovó Jenny, isso é mesmo muito emocionante. Então temos hoje 2 netos da família e, de qualquer forma, mas as apresentações do Redentor apresentam minha terceira filha, Sarah, no violoncelo, e ela frequenta o Conservatório Real da Escócia, mas ela estará voltando para a maioria das apresentações para ser a solista. E então, minha segunda filha, Hannah, é pianista e o Redentor tem alguns solos de piano realmente importantes. O piano é meio que mais parte da orquestra nesta produção, mas Hannah poderá tocar na maioria dos shows. Então ela estará voltando. Ela está realmente terminando seu mestrado na mesma escola de Sarah, o Conservatório Real da Escócia. Então ela estará voltando para se apresentar na maioria dos shows. Então terei Hannah e Sarah lá, o que é sempre tão divertido. Eu adoro, eu as amo muito. Inicialmente, em alguns dos nossos shows, o gerente de produção me separava e me dava um camarim só para mim, e eu dizia, não, eu só quero minhas meninas Sim, comigo. isso é Então é ótimo. muito divertido estar no mesmo camarim e poder apenas saber que elas estão vivenciando o mesmo tipo de música e espírito e que o Redentor, a música e também apenas Jesus Cristo está realmente impactando nossos filhos. E sou grata por ser uma parte tão grande das vidas da nossa família. Sim, fantástico. E quero perguntar a você em 1 minuto, talvez, sobre algumas maneiras como isso te impactou e assim por diante. Mas antes de tudo, só vou dizer que acho. Claro, nem todos poderão assistir a uma apresentação. Tenho esse fantástico e maravilhoso público na Nova Zelândia. Queremos dizer oi para eles, dia, hora, mas provavelmente não poderão vir. E ainda menos pessoas estarão por aí se apresentando para as coisas especiais da Semana da Páscoa. Mas acho que todos podem fazer música sacra, uma parte de sua celebração de Páscoa, e isso é algo que eu apenas encorajaria todos a pensar sobre. A igreja tem em seu aplicativo a Biblioteca do Evangelho, onde você pode Criar uma lista de reprodução de música sacra ou do que você quiser. E eu acho que é uma maneira fantástica para alguém que tem menos que 0 habilidades musicais. Ainda acho que a música, mesmo que eu não consiga executá-la,
É uma parte do meu culto, e é fantástico. E assim espero que todos reflitam sobre esse aspecto, mesmo que não estejam se apresentando ou indo a eventos. Mas dito isso, quais são algumas maneiras pelas quais isso impactou a forma como você pensa sobre a Páscoa ou o Salvador, ou seu relacionamento, ou qualquer coisa nesse sentido? Bem, antes de entrar nisso, eu também, o Redentor, na verdade, tínhamos o álbum original do Redentor. Mas depois, quando o expandi, pedi a Kurt Buster para escrever todos esses movimentos extras e adicionamos solos vocais e mais coro e mais orquestra e mais solos de violoncelo. E então gravamos uma segunda versão disso, de um álbum chamado Edição Deluxe. Então esse álbum é, você sabe, um álbum e também está em todas as plataformas de streaming. E então ele realmente lançou um lindo livro chamado O Redentor, que possui códigos QR para ouvir cada uma das músicas e também as narrações. Então, as belas narrações e as magníficas obras de arte do Salvador, como as obras-primas europeias do Salvador. E assim, pode realmente ser experimentado por aqueles na Nova Zelândia. Aí está. De qualquer forma, então eu esqueci sua pergunta. Tudo bem. Podemos falar sobre qualquer coisa que você gostaria de discutir, mas como isso te afetou e assim por diante. Mas mesmo antes disso, talvez agora você tenha me inspirado com outra pergunta. Como eu disse no início, já ouvi você falar antes sobre como seus Dons você se sentiu inspirada a usar esses maravilhosos dons para servir a Deus. E eu imagino que você já falou um pouco sobre isso com o Redentor. Mas eu adoraria perguntar como isso se encaixa em Suas experiências já vividas e apresentadas por aí, com música, como eu acho submeter seus dons a Deus influenciou suas experiências durante sua vida até aqui. Bem, veja, eu sempre soube desde quando eu era mais jovem, e tenho certeza de que é porque meus pais me ajudaram a aprender isso. Eu sempre soube que o Pai Celestial me deu um dom musical e ele queria que eu o desenvolvesse. E meus pais, eu nunca senti pressão para ser a melhor violinista do mundo, ou para ir a alguma escola específica, ou para fazer algo específico com meus talentos. Mas eu sempre senti. Eles ajudaram a incutir em mim uma responsabilidade de desenvolver meus talentos e alcançar meu potencial. E sua mãe era bem musical, não era? Então, era. Mas nunca foi como se você tivesse que ser a melhor, ou sabe, você tem que ganhar essa competição, ou tem que fazer algo específico, mas definitivamente era. Você tem que desenvolver esse dom que Deus lhe deu e você precisa alcançar seu potencial. E então eu precisava alcançar meu potencial. Eu precisava trabalhar muito e fazer o que é certo para alcançar meu potencial. E eu também eu tinha esse conhecimento na minha alma que Deus tinha um caminho para mim e ele tinha algo, eu deveria fazer algo com esse dom. E eu sabia que deveria fazer algo grande e maravilhoso com esse dom e eu não sabia o que era. E eu me lembro até, apenas. Eu encontrei este livro, Vidas Espirituais dos Grandes Compositores, na faculdade, e eu li vorazmente, e eu estava tão inspirado por esses grandes compositores que foram inspirados por Deus. E então o presidente Kimball fez este discurso muito importante, em 1978, falando sobre artistas na igreja e como deveriam liderar no mundo. E nós porque temos os talentos que Deus nos deu e o Espírito, Nós deveríamos ser aqueles que lideram com grandeza e excelência neste mundo, de uma maneira artística. Então, isso foi super inspirador para mim. E então eu me lembro de me deparar com essa produção que era como uma grande produção evangélica cristã. Uma bela produção sobre Deus e Jesus Cristo. E, na verdade, entrei em contato com eles e eles estavam... Tentei entrar em contato com ele e eu estava quero fazer parte disso. E isso foi no início da faculdade. Eu queria fazer parte de algo que fosse, você sabe, aproximando as pessoas de Jesus Cristo. E eu tentei fazer com que eles me dessem atenção. De qualquer forma, era como se eu sempre soubesse que deveria fazer algo, mas não sabia o que era. E então eu me lembro de ficar frustrada quando estava nas minhas escolas, como o Instituto Curtis de Música e Juilliard, que são algumas das melhores escolas de música do mundo. Eu não era necessariamente como a garota do momento. Eu não estava recebendo nada, quero dizer, eu estava nessas grandes escolas, eu estava nas melhores escolas do mundo, mas eu não era a estrela. E eu não estava recebendo nenhum tipo de ajuda como um empurrão ou algo assim. E eu estava irritada com isso porque eu pensava, estou fazendo o que é certo. Estou tentando manter, quero dizer, eu estava tentando fazer o que é certo, tentando seguir os mandamentos. E por que não estou recebendo nenhuma ajuda do mundo nisso? Mas eu apenas continuei tentando seguir os mandamentos, tentando trabalhar muito, aproveitar qualquer oportunidade que eu pudesse, que eu visse à minha frente ou encontrar oportunidades. E
mas quero dizer, nada realmente se abriu necessariamente de uma maneira empolgante, exceto que eu consegui um contrato de CD com a Deseret Book, o que foi realmente útil, para começar a tentar fazer álbuns inspiradores. Mas eu ainda sabia que Deus tinha algo reservado para mim. E eu sabia e também percebi que tinha recebido um dom para tocar música sagrada com o Espírito. E eu sabia que deveria usar esse dom para aproximar as pessoas de Jesus Cristo e não apenas impressioná-las com minhas habilidades no violino. E conforme fui crescendo, eu podia ver as portas que o Senhor estava abrindo para mim e as oportunidades que Ele estava me dando. Eu definitivamente via que Ele queria que eu usasse meus dons para aproximar as pessoas de Jesus Cristo. Mas, ao mesmo tempo, eu também estava tentando me tornar bem reconhecida o suficiente para que, se uma orquestra importante como a Boston Pops precisasse de violinista, eles me chamassem e me convidassem para tocar com eles. E há 4 ou 5 anos, eu estava sentada na minha sala de estar. E simplesmente não sei, eu estava apenas sentada lá. Era durante a Covid. Então, havia um momento para sentar. E o espírito simplesmente me disse diretamente: a Boston Pops nunca vai te ligar. Tipo, bem, isso é rude. Sim, isso não é exatamente o que você deveria dizer. É bastante rude mesmo. E então eles disseram, e mesmo que ligassem, não te convidariam para apresentar um programa que aproximasse as pessoas de Jesus Cristo. E eu pensei, bem, isso é verdade. E eu pensei, bem, então o que devo fazer sobre isso? E então, de repente, eu tive essa absurda ideia incrível de você mesmo vai lá e os contrata. E faz um programa que aproxima as pessoas de mim. E eu fiquei tipo, ok, nunca pensei nisso antes. Nunca em 1 milhão de anos pensei que isso fosse sequer uma opção, ou uma possibilidade, ou mesmo uma coisa. E eu apenas esperei, sabe, por produtores de concertos e maestros me chamarem e me convidarem para tocar, e então eu toco o que eles me pediram para tocar. Mas a partir daquele momento, de repente, logo após, eu já tinha meio que um show de Natal que eu tinha feito para uma convenção. E então eu pensei, vamos levar isso em turnê. E então eu peguei aquele show de Natal e fizemos uma turnê por 10 cidades naquele primeiro ano, e aprendi a ser uma produtora e empresa de turnê com aquele show. Para aquela turnê. O que é insano é que eu sei que eu realmente consegui fazer isso. Mas todos os dias eu acordava e o Espírito me dizia o que fazer. E eu não fazia ideia do que estava fazendo. E eu realmente consegui porque fui abençoada pelo Espírito e milagres e anjos. E tenho certeza de que poderiam haver livros escritos sobre todos os milagres que o Pai Celestial, que eu nem sei sobre, que aconteceram para que eu não falhasse completamente nisso. E então eu pensei, sabe, acho que eu estava no meio de gravar o Redentor na época, ou não me lembro. Mas esse show meio que surgiu no meio dessa mistura toda. E então comecei a levar isso em turnê no ano seguinte. E continuei com a turnê de Natal e depois adicionei mais cidades. E agora tenho um show americano que é lindo, sobre sermos todos filhos de Deus e precisamos nos unir. E todas as diferentes pessoas que vieram para a América porque vieram e esse belo mosaico que se formou, e somos todos filhos de Deus e precisamos nos unir e nos apreciar uns aos outros. E então o Pai Celestial me enviou esses shows, e eu tenho esses shows magníficos que apresentam tantos artistas lindos, corais e orquestras e dançarinos. E solistas vocais, e às vezes minha família. E eu olho maravilhada aqui. O que o Pai Celestial fez e do que eu pude fazer parte apenas seguindo o Espírito e apenas pelo Espírito me dizendo todos os dias o que é mais importante que eu faça em ajudar a me enviar anjos que me ajudam a fazer isso, como na terra e também anjos celestiais que... Quero dizer, eu nunca poderia ter realizado nada disso sem meu Pai e sem o Espírito e eu estou tão grata e estou tão cansada, mas estou tão grata. E apenas é milagroso, sabe? O que pode acontecer quando você tenta entregar sua vida ao Senhor e quando você apenas tenta ser um instrumento em suas mãos. E isso não torna fácil. E estou exausta e estressada. Muitas vezes, mas é simplesmente milagroso, especialmente quando você pode olhar para trás e ver todas as coisas que você conseguiu realizar com a ajuda do Senhor. Amém. Isso é maravilhoso. E nesta época do ano, Claro, estou sempre pensando em como o Salvador completamente submeteu sua vontade e seu dom ao Pai. E nenhum de nós é o Salvador, mas todos temos dons e fazemos o que podemos com nossos dons. E a maioria de nós não é Jenny Oaks Baker, mas ainda assim temos dons. e todos podemos seguir o Espírito para então saber, como eu mesmo. Uso meus dons e minhas habilidades a serviço.
do Salvador. E que coisa fantástica para se concentrar. Voltaremos a essa ideia no podcast quando chegarmos à história de Sansão. Mas acho que essa é uma das grandes lições que todos podemos aprender sobre como usamos nossos dons a serviço de Deus. E acho que isso nos aproxima do Salvador porque é quando estamos sendo como Ele. Quando dizemos, ok, Isso não é sobre mim, é sobre o que você quer que eu faça. E é quando Deus realiza milagres. e ele realizará um tipo de milagre por meio de você, outro por meio de alguém que simplesmente cumpre sua função em Montana, e ele opera um milagre de natureza distinta através de seu Filho Jesus Cristo. Contudo, ele realiza milagres por intermédio de todos nós quando entregamos nossa vontade a dele, portanto, eu lhe agradeço, pois esta é uma narrativa inspiradora para mim. Agradeço por isto. Assim, quando esta canção estiver sendo executada para o Salvador, eu gostaria de expressar: você dedicou anos, todo o seu tempo, à organização, à prática ou à apresentação. E estou focada nisso em tempo integral. Sim, e essa é a parte que mais odiamos, certo? Não sei se é como você. Eu detesto arrecadar dinheiro. Detesto que tenha que ser sobre dinheiro. Mas essas coisas não podem acontecer sem dinheiro. Não gosto de arrecadar dinheiro para o podcast, mas não acontece de graça. Então, Sou grata pelas pessoas quero dizer, conheço algumas pessoas que têm sido grandes apoiadoras e sou grata por elas serem assim. Eu não posso fazer o que você faz, Jenny, mas posso ajudar a apoiar o que você faz. Sim, Talvez essas pessoas sejam realmente ótimas com seus negócios ou suas empresas, ou gerenciando dinheiro, ou gerenciando pessoas, ou qualquer coisa. Como Sou grata pelas diferentes pessoas que são solidárias, seja com seus recursos financeiros, ou você sabe, seu tempo e seus talentos, e qualquer forma que eles venham, que me ajudam a fazer o que preciso com os talentos que eles têm. Que bem, que sejam diferentes e solidários. não poderia concordar mais. E sou abençoado da mesma forma. Não poderia fazer nenhuma dessas coisas sem pessoas assim. E só como exemplo, devo dar esse agradecimento. Agora temos um público em língua portuguesa graças a alguém que decidiu que tem a capacidade de ajudar a traduzir isto para português para as pessoas no Brasil e em outros lugares. Alguém assim, não é? Então, um salve para os nossos espectadores brasileiros, mas alguém assim que diz, sabe de uma coisa, eu tenho essa habilidade e acho que posso abençoar a vida das pessoas se eu usar essa habilidade em conjunto com você. E é sobre isso que é o Evangelho. Então, como tem isso constantemente, no entanto, todas essas coisas que você está fazendo. focada de uma forma ou de outra, até mesmo o marketing realmente está focado em ajudar as pessoas a chegarem a Cristo, certo? E o que você aprendeu com isso? Como isso te afetou? Você consegue ouvir? Meu marido está em uma ligação justo agora. Você Eu consegue? não ouço nada do que ele diz lá. Isso está nos atrapalhando, não está? Não. Certo. Então você pode repetir essa pergunta? Claro. Então, com todo esse tempo que você passou, seja no marketing, na organização de locais ou na prática e todas essas coisas, Tudo isso é direcionado. para ajudar as pessoas a se aproximarem de Cristo e focar você em Cristo. Quero dizer, você não pode tocar música sobre Cristo sem realmente ser afetada por isso, eu imagino. Eu não saberia por não ter tocado música, mas tendo feito outras coisas que são Focadas em Cristo, isso tem um efeito fantástico. Quero dizer, que tipo de efeitos isso teve? Eu não sei como isso te aproximou mais dele ou qualquer coisa feita nesse sentido que você gostaria de compartilhar conosco. Bem, sou grata que a música realmente tenha a capacidade de ter um espírito muito forte. E assim, uma das minhas coisas favoritas sobre ser uma artista é ser um canal através do qual o Espírito de Deus pode passar por mim. E através da música, através do violino, através da minha alma, sabe? E ser transmitido para o público. E porque eu tenho a oportunidade de ser o instrumento, eu sinto o amor de Deus por seus filhos. E assim, eu sinto o amor dele por mim, mas também sinto o amor dele por seus filhos enquanto eu. Meio que me torno esse instrumento através disso, pelo qual o Espírito se move para o público. E é realmente extraordinário, porque eu sinto isso mais pelos outros do que por mim mesmo. E especialmente ao tocar música sacra, eu não vou, sabe, por mais grandioso que seja o concerto para violino de Beethoven. Eu sinto o espírito mais forte quando estou tocando Eu Sei Que Vive Meu Senhor ou Amazing Grace, ou qualquer coisa assim, que é inteiramente sobre voltar os corações para Jesus Cristo, não apenas um. Sabe, virtuoso, amável e de boa fama, o que é ótimo, isso é ótimo. Mas há algo realmente especial quando você está tocando um hino sobre o Salvador, com a intenção de adorar o Salvador.
E assim, ser capaz de sentir esse espírito realmente te centra e te ajuda a apreciar. Apreciar a Deus e seu testemunho e ajuda a construir o testemunho. E eu sou tão grata por poder tocar músicas assim que eu realmente sinto isso de forma muito, muito intensa. E é real. Quero dizer, eu até me lembro quando estava na faculdade como se eu estivesse tocando música clássica o dia todo. Isso era como um tipo de solo sagrado enquanto as pessoas tentam desenvolver seus talentos e essa excelência na música clássica, que é realmente edificante. Mas e então havia um bom espírito no prédio e na sala de ensaios. Mas então, quando me lembro que fui chamada para ser organista da ala, mesmo que eu não exerça, eu toco piano, mas não toco órgão, eu estava apenas ensaiando, sabe? O melhor que podia alguns desses hinos. E havia uma diferença naquela sala de ensaios. E eu conhecia aqueles ensaios. Eu sabia como eles eram porque eu estava neles. Sabe? 10 horas por dia. E então eu toco um hino e é como se fosse uma sala totalmente diferente. E assim, poder estar envolvida nesse tipo de música com esse tipo de espírito. Por um período prolongado de tempo, todos os dias é realmente especial. E como uma das minhas coisas favoritas sobre o Redentor é que tive essa experiência bastante incrível. Eu estava tipo, eu aprendi o Redentor e então aprendi de um relatório que é o movimento do Getsemane. Nós gravamos. E eu estava ouvindo a gravação antes de dar meu aval final para a gravação final ir criar o CD para o álbum e eu simplesmente tive a sensação de que já tinha tocado essa música antes. E eu fiquei tipo, oh meu Deus, não seria incrível se enquanto o Salvador estava sofrendo no Getsemane como um artista, não havia nada que eu pudesse fazer para ajudá-lo necessariamente. E se eu estivesse tocando essa música, sabe o que quero dizer? Porque, como Michelangelo, ele disse algo como: ele não criou a arte, ele apenas a descobriu do que era. Como se a arte, Sim. como se a escultura estivesse dentro do mármore, ele apenas estava descobrindo-a, ou Sim, era e tipo isso. libertando-a. Bem isso. E tipo, talvez. Eu não sei, mas eu simplesmente tive a sensação de que meio que toquei isso no céu, essa peça. Isso é fantástico. Eu fiquei tipo, quão especial é isso? Então vá. E eu tinha tipo outras realmente incríveis. Experiências espirituais enquanto eu estava gravando isso toda vez que eu performo. É tão poderoso. E isso simplesmente me afeta de maneiras tão incríveis. E eu sei que é porque é sobre o Salvador. E quando 2 ou mais estão reunidos em meu nome, lá eu estarei também. E então, quando as pessoas se reúnem para adorar, é realmente poderoso. Você apenas. É maravilhoso adorar, sabe, sozinho. Claramente, mas você sabe, fomos instruídos a nos reunir para adorar também. E precisamos fazer isso na igreja, precisamos participar de nossas reuniões. E quando temos oportunidade de também nos reunir em outras maneiras com pessoas que estão tentando se tornar mais semelhantes a Cristo, isso pode realmente criar experiências espirituais poderosas. E eu sou muito grato por poder fazer parte disso. Isso é fantástico. Eu aprecio isso. E É maravilhoso. Então, é Páscoa. talvez possamos encerrar. Eu adoraria te dar a oportunidade, e eu também vou aproveitar, mas adoraria te dar a oportunidade de compartilhar seu testemunho sobre o Salvador, se estiver tudo bem. Ah, eu ficaria emocionada. Eu sei que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Eu sei que ele morreu por nós. Eu sei que ele expiou nossos pecados para que possamos voltar a viver com nosso Pai Celestial novamente. Sou muito grata por seu sacrifício. Sou muito grata por seu amor infinito por cada um de nós. Por sua disposição de sacrificar por cada um de nós para podermos voltar a viver com o Pai Celestial novamente. Sou grata por saber que ele lidera a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Que ele é o cabeça desta igreja. Sou muito grata por todas as maneiras que ele nos guia individualmente de maneiras a segui-lo para que possamos voltar a viver com ele e com o Pai Celestial. Eu estou tão grata por todas as bênçãos que provam e guiam o coração para o Salvador. Isso trouxe para a minha vida e para a vida da minha família. E é simplesmente transformador mesmo a gente poder tentar segui-lo e ter uma vida centrada no Salvador. E eu sou tão grata por todas as ricas bênçãos que isso trouxe para a minha vida. Bem, obrigado. Muito obrigado.
Estou tão grato por isso e eu deveria ter falado primeiro e deixado você ser, depois de mim, a última. Não, eu concordo com seu testemunho. Temos celebrado a Semana Santa a semana toda, e eu pude dar meu testemunho sobre diferentes aspectos Do Salvador e o que ele fez por nós, mas na Páscoa é apenas o momento de expressar gratidão por tudo. que ele fez por nós, todo o seu Ministério pré-mortal, ministério mortal e o que ele está fazendo por nós agora, mas especialmente hoje, quero prestar. testemunho de que Ele vive. ele vive. Eu sei que ele vive. E que porque este Cristo foi pelo Pai ressuscitado, Nós também. seremos ressuscitados. Sei disso há muito tempo. Acredito que o momento em que isso me atingiu com mais força e está intrinsecamente ligado à música. O primeiro domingo que fui à igreja, após o falecimento do meu pai, e cantamos. Se você pudesse ir a Kolob, foi o hino de encerramento, que é o hino 284, bastante divertido, mas tem aquela linha. Não há morte acima. E chegamos a essa linha, e eu não sei o que aconteceu depois disso. Aquela frase, todo mundo saiu da capela, eu ainda estava sentado no meu banco e aquela frase ainda estava Passando pela minha cabeça. Enquanto o Espírito dava testemunho para mim. Não há morte acima. Cristo ressuscitou, e como resultado, Todos nós seremos ressuscitados. Estarei com meu Pai novamente. Todos estaremos com nosso Pai Celestial novamente. isso é possível porque Jesus Cristo, verdadeiramente, Ressuscitou dos mortos. E há dias em que tento imaginar como isso é, como pode ter sido quando aquele corpo que estava deitado no túmulo foi reabitado pelo Espírito do nosso Todo-Poderoso Jeová. E respirou aquele ar e respirou novamente. Ou talvez seres ressuscitados não precisem respirar, eu não sei. Mas acho interessante aquele detalhe onde diz que o rosto que cobria o lenço, ou o lenço que cobria o rosto, foi jogado para o lado. Todo o resto estava dobrado direitinho, certo? Mas imagino que seja porque ele ressuscitou e não consegue ver nada, mas Há um lenço em seu rosto, então ele o tira e o joga para o lado, certo? Onde as escrituras são reais, estou tentando tornar isso real. Eu adoraria que isso se tornasse real para mim, mas pensar em aquele ser glorificado, habitando aquele corpo novamente, e saindo do túmulo, e como resultado, um dia, você como um ser glorificado, e eu como um ser glorificado, e todos os outros, nós ressuscitaremos também. E abraçaremos nossas famílias com braços amorosos, seremos recebidos em seu abraço. como seres que viverão para sempre. Que fantástico! Bem, fantástico não é uma boa palavra para isso. Não há palavra para descrever quão incrível é esse presente. É o maior presente. E sou muito grato por isso, e dou testemunho disso. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Jenny, tenho que dizer, sempre que estou com você, penso mais no Salvador, e sinto o Espírito, e sou grato. Que nosso público de agora, então, tenha podido sentir isso um pouco também e ser abençoado pelo Espírito que você traz. É uma coisa quando ouvimos seu incrível dom musical e a maneira como você o consagra a Deus. E é outra coisa quando podemos ouvir de você, a pessoa, e seu testemunho de Cristo. Então, obrigado por compartilhar isso conosco. Bem, obrigada, e estou inspirada pelo seu testemunho. Quero me juntar a isso e dizer: eu sei que Jesus Cristo vive. E sou muito, muito grata por isso. Isso faz toda a diferença. Então, obrigada por me deixar fazer parte disso. É sempre edificante e alegre conversar com você, Carrie. Você e sua esposa são pessoas maravilhosas, maravilhosas, e é um privilégio ser sua amiga. Então, obrigada por me deixar estar aqui hoje e falar com seus ouvintes e declarar que Jesus Cristo vive. Mesmo que eu já tenha tido a chance, em cada um dos segmentos anteriores, de dar meu testemunho de Cristo, porque estamos celebrando a Páscoa, quero aproveitar uma última oportunidade para que você saiba que ele ressuscitou. Eu testifico disso. Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele morreu por nós. Ele sofreu por nós. Ele foi para o mundo espiritual por nós. Ele superou tudo por nós. E dessa forma, nós também podemos vencer a morte. Ele ressuscitou e, como resultado, nós também ressuscitaremos. Vou explorar alguns elementos disso na nossa aula do Patreon esta semana.
A aula do Patreon explorará as conexões de aliança com a Páscoa e como Cristo, e sua solidão torna a união completa possível. Mas eu testifico a todos vocês que Cristo é o Filho de Deus. Que ele morreu e ressuscitou, que o túmulo ainda está vazio, e um dia seu túmulo aqui da terra também estará vazio, e eu testifico isso em nome de Jesus Cristo. Amém.